18, 15. Nós vamos ler até o 22. Quem já achou, quem não achou, está no início da Bíblia, um dos 5 livros do Senhor. 8. Deuteronômio 18. Verso 15. Amém? Em Deuteronômio 18, verso 15, diz assim: O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu a ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: Bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requerirei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não tenho mandado falar, ou o que eu falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se dissesse no teu coração: Como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não vier a cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Amém? Pai, eu apresento-me diante de ti. Apresento a tua congregação, apresento o meu corpo, alma e espírito, para que eu seja instrumento na tua presença. Pai, não deixe que saia dos meus lábios nenhuma palavra tola, e só venha enriquecer os teus filhos, palavras que venham trazer transformação. Que eu falar da minha boca para os ouvidos dos teus filhos, eles possam ouvir a ministração do Espírito Santo de Deus. Como aquele dia que Pedro falava e todos ouviam na mesma língua. Senhor amado, desata o sobrenatural do Senhor. Eu, Senhor amado, me rendo aos teus pés, para dizer: aqui está o teu servo, Pai, para te servir. Sem a tua presença, Pai, eu não poderia. Mas se tu estás comigo, Pai, nós iremos para casa transformados. Pai, eu não quero falar o que os meus ouvidos já ouviram do homem. Eu quero falar o que os meus ouvidos espirituais vão ouvir do Senhor hoje. Em nome de Jesus. Amém? O primeiro detalhe, eu gostaria de dizer para vocês, o que é um profeta? Muitos de nós não sabemos exatamente o que é ser um profeta. Como eu disse na semana passada, nós estamos vivendo debaixo de um manto profético. E cada um de nós vamos caminhar com esse manto sobre as nossas vidas, de acordo com o nível em que amarmos e respeitamos o servo de Deus presente sobre nós. Amém? Então, se você quer fluir nos dons proféticos de uma maneira sobrenatural, você tem que buscar ansiosamente viver a presença de Deus. Como vive um profeta? E o que é ser um profeta? O profeta se considera ele mesmo um filho de Deus. Ele considera a menina dos olhos de Deus. Ele dá testemunho de Deus. Ele é um servente de Deus. E acima de tudo, ele é um amigo de Deus. Quero que vocês entendam que eu estou dando só uma raspadinha,
um toquezinho sobre esse assunto. Nós temos dias e mais dias que poderíamos ficar falando sobre isso. Mas como nós estamos entrando nesse mover profético, estamos entrando debaixo de um avivamento, eu quero que nós, a igreja, caminhemos debaixo da sabedoria do Senhor, para edificar aqueles que estão por vir. E o Senhor nos diz que nós não deveremos ser foolish, ou não conhecedor da palavra. Amém? Então, nesse detalhe, quem é você como profeta de Deus? Eu sou filho de Deus Altíssimo. Você tem que ter confiança que você é filho e filha amada, que você paga um preço pela tua vida, pela vida dos outros, pela vida da igreja, e que aquilo que sai da sua boca é digno de ser ouvido. Você é responsável para trazer de Deus a informação para o homem e levar a informação do homem para Deus. Por isso que se fala que nós somos testemunhos de Deus. Nós não podemos caminhar debaixo de um manto profético com o nosso profeta se nós não entendemos a função da nossa vida. Nós estamos debaixo de uma rede apostólica e profética. Eu quero que vocês olhem para os 5 dedos. Os 5 ministérios são considerados assim. O único 2 que tocam é o profeta e o apóstolo. Os outros 3 tocam no apóstolo. Mas eles não se juntam. Para juntar tem que fazer força. Então, quem é apóstolo tem os 5 ministérios. Ok? Mas os outros só tocam no apóstolo. Então eles trabalham separadamente. Então a palavra diz que nós deveríamos buscar os dons proféticos, que é para a edificação da igreja. E quanto mais nós entrarmos nessa dimensão, mais gostoso é a nossa vida cristã. Porque não tem nada mais precioso do que alguém vir e falar com você: olha, o Senhor te usou para resolver uma causa para mim. Amém? E nós temos que estar disposto a servir, sempre. Lá no final, eu vou falar umas coisas que o profeta sempre se dá mal. Mas agora eu quero falar o que o profeta é. Nós temos muitos exemplos na nossa comunidade de profetas que se deram mal, porque não caminharam debaixo de instruções. Acharam que ser profeta é sambar e começar a falar. Não é assim não. Você precisa aprender a ouvir o Espírito de Deus. Você precisa aprender a dar testemunho de Deus. Muitas pessoas vivem no emocional, vivem na alma. E vivendo na alma, você não pode profetizar da alma. Você tem que entender como é que vai levar uma palavra quando um irmão pede você para orar por ele. O que está falando em mim é a minha alma ou o Espírito de Deus? Amém? É uma responsabilidade muito grande, como eu contei aqui da outra vez. E outra coisa, manter Deus como teu amigo. Abraão era amigo de Deus. A Bíblia diz que Deus não faz nada na terra sem primeiro falar aos seus profetas. Tudo que Deus vai mover na terra, um homem sabe. Alguém sabe, porque Deus não faz nada escondido. Aquele homem profetizou em 2007. Não tinha ideia nenhuma, já fazem 10 anos que ele profetizou que o Donald Trump ia ser presidente. Entendeu? Esse é o poder do profético. É de você vir além do tempo, de uma dimensão sobrenatural de Deus. E nós, os filhos de Deus, considerados, remidos, lavados no sangue do Cordeiro, nós estamos
estritamente reconhecíveis diante do Senhor, que nós somos capazes de abençoar as pessoas em nossa volta. Amém? Eu poderia contar para vocês horas de experiências que eu já tive no mundo profético, ajudando outras pessoas. Que Deus me usou no Brasil, aqui, no pouco a pouco. Mas para isso você tem que aprender a estar sintonizado com a presença de Deus. Não tenha medo. Deus é o nosso paizão. Quando você for para aquela sala de oração, não se preocupe, Deus não vai te massacrar. A misericórdia do Senhor renova todos os dias. Esquece as condenações. Elas foram lavadas no sangue do Cordeiro. Algumas vezes a gente fala assim, será que eu sou digno, Deus? Será que eu sou digno? Sim, você é digno, porque Cristo já pagou o preço. Amém? O que o profeta traz consigo? Uma coisa que acontece muito no nosso meio. Muitas pessoas vão estar em tua volta. Quando você passa a ser uma mulher de oração, um homem de oração, compromissado com Deus, até mesmo as trevas vai ter vontade de estar perto de você. Lembra do pé de abacate que eu contei? Nós tínhamos uma senhora brasileira aqui, que ela era também satanista. E a filha dela aceitou Jesus comigo. Mas essa senhorinha era uma gracinha. O genro dela chamava também Nicolau. Ele era um cardiologista no Brasil. E eles abriram um restaurante aqui. E eu passava lá para prestigiá-los, que eles tinham aberto o restaurante. Eu passava lá para comer. Aí um dia eu estava chegando de Pensacola. E ela falou, não, hoje você vai comer alguma coisa que eu vou preparar para você. E eu disse, não, mas hoje eu não posso comer. Eu acabei de chegar de uma viagem. Aí, daí a pouco, ela mudou a voz, assim, se você não comer, eu vou te cortar. Não sei o que ela falou. Quando eu olhei para trás, assim, ó, ela tinha 2 pés de boi. Ela tinha 2 pés de boi, 2 patas de boi, que era o pé dela. Ela me preparou um sanduíche. Eu comi e saí voando. Eu falei, Deus, o que eu faço nos trem desses? Mas eu pude evangelizar aquela senhora. Eu pude amá-la com o coração de filho. Muitos de nós, muita gente lá fora, está precisando do nosso amor, não é do nosso julgamento. Não é do nosso julgamento. E nós, aqueles que fomos chamados para o mundo profético, para viver as maravilhas do Senhor, para declarar as grandezas do Senhor na terra do vivente, nós temos que aprender isso. Então você vai ter muita gente que vai gostar em sua volta porque quer ouvir a palavra de Deus. Toda vez que você está num nível mais elevado, as trevas querem se aproximar porque elas precisam de socorro. Elas precisam de luz. E elas vão querer vir perto de você porque elas precisam, é onde que elas se alimentam. Porque as trevas é insuportável, meus amigos. Pessoas, quando você vai falar assim numa plateia, e você vai ver os olhinhos brilhando, de vontade que você fale uma palavra. Mas nem sempre é para você falar. Só quando Deus libera daqui, ó. Só quando Deus libera. Quando eu não tive ainda o privilégio de pegar para mim. Mas cada um de vocês eu posso ver no olho. Quem está com sede ou quem não está. Quem quer comer da presença, quem não quer. Quem veio aqui para buscar, para sair alimentado, transbordando e falar assim, eu quero dar mais. Eu quero estar pronto para amanhã, quando eu abrir a minha boca. Eu não sei se vocês já sentiram, você assiste um culto pela televisão e você vê o poder da unção entrando pela tela. Do mesmo jeito, entra o bandido. Você lembra o caso do menino que o pai era pastor, que eu comecei a contar, que eu fiz a libertação dele? Do mesmo jeito que entra a luz, entra as trevas. Se nós estamos ouvindo programas de televisão, coisa na nossa casa, que não serve ao Senhor, sabe o que vai acontecer? A sua casa vai encher de espíritos que não prestam.
Mas quando você ouve as coisas boas, quando você alimenta da palavra, quando se alimenta da conversa com Deus, toda a sua mente, tudo, se os seus olhos são bons, todo o teu corpo será bom. Então, essas são as belezas que o profeta traz. Quando a unção, não precisa ser a unção profética, pode ser uma outra unção de cura. Há um embelezamento na pessoa que traz a unção. As pessoas vão ficar grudadas, vidradas, e veem você que é bem feinho, bonitão, como eu estou aqui agora. Aí você fala assim, puxa vida, olha que coisa radiante. Sabe o que é? A glória de Deus. Toda vez que você entra na dimensão da glória de Deus, você se embeleza, renova e se parece mais novo. Já viu aquelas pessoas que você olha na rua e fala assim, meu Deus, que pessoa feia espiritual. Sabe por quê? Porque ela nunca mergulhou na glória. Ela não sabe a delícia de passar 15 minutos num quarto chorando na presença de Deus, dizendo assim, Paizinho, eu te amo, eu te adoro. Tenta tirar o hábito de falar todo dia com o Pai, alguns minutos assim, peculiares, separados, só para namorar Ele. Perigos do ofício profético. Os profetas gostam de ser elogiados. Gostam de atenção. Não vou parar muito tempo nisso aqui não. Gosta de motivação. Gosta de encorajamento. Gosta de ser amado. E gosta muito de expressar emocionalmente. Tem muito mais coisas. Mas essas são atitudes e perigos do ofício. Guarde no seu coração com cuidado essas coisas. Será que aquele tapinha nas costas, aquele elogio, está me fazendo bem ou está crescendo o meu ego? Entendeu? Porque vai ter momentos que vocês, no caminhar de cada um de nós vamos passar por isso. Então, a gente tem que fazer uma coisa, a gente tem que ter atitude a serem tomadas. Sempre checar o nosso orgulho. Será que o que eu estou fazendo para Cristo ou para se mostrar? Será que a minha voz está linda e maravilhosa para Cristo? O meu louvor? As minhas pregações, o meu evangelismo? Será que eu estou fazendo é para alegrar o pastor ou para alegrar o Senhor? Reconhecer a necessidade dos outros ministérios. Tem um grande erro na igreja, gente, que eu quero que vocês aprendam definitivamente. Os 5 ministérios têm que fluir de igual para igual, mas quem manda na igreja é o pastor. Grandes ministérios caíram porque o profeta quis mandar no pastor. É isso, Alice? O profeta não tem mais intimidade com Deus do que o pastor. Ele tem um ofício que trabalha lado a lado. Nós vamos ter um grande grupo de intercessão nessa casa. Intercessores, tenham cuidado com isso. Amém? É muito fácil, gente, da gente gostar de os elogios. Você vê a presença de Deus fluir. É muito fácil nós entrarmos na área do orgulho. Às vezes é muito difícil nós reconhecermos que precisamos mudar. Gostam de mudar os conceitos da igreja. Aprendam. Nós não precisamos mudar nada. Quem muda toda e qualquer coisa é o nosso pastor e agora profeta. Se você tem o dom profético, todos nós vamos carregar essa unção conosco. Porque toda vez que o pastor Rogério impor a mão sobre cada um de nós, está agregando mais dessa unção sobre a nossa vida. Com mais cuidado nós temos que ter com isso. Dificuldade de disponibilidade.
por esse espírito estar sempre batendo nos profetas, que é o espírito de Balaão, a gente tem sempre a tendência que eu sou o melhor, eu não preciso fazer muito. Mas pelo contrário, o seu tempo na presença de Deus tem que ser diário e constante. Você não pode deixar que as coisas fiquem alavancando. Se você quiser continuar sendo usado na presença de Deus, a cada dia, que não tem coisa mais gostosa do que você ver a unção crescendo e o mover de Deus se multiplicando. Mas a sua lista de check-out tem que ser constantemente feita. Eu mandei isso aqui para o pastor Rogério, não sei nem o que ele vai pensar. Mas Deus está conosco, né? Cadê esse negócio aqui? Está um rolo esse telefone hoje. Vamos lá, estou na última frase, depois eu volto ao meu natural. Pronto, acho que... Entendeu, meus amigos? Porque quem nos chamou foi o Senhor. Foi Ele que nos chamou. E Ele que vai fazer a gente manifestar a graça dele sobre a terra. Nós somos apenas vaso do Senhor. Nós somos comprados com o sangue do Cordeiro. Mas isso não veio de graça. Não veio de graça. Hoje a igreja está cheia de barbaridades. Coisas absurdas estão acontecendo no reino de Deus. E nós temos que entender, stand-up Samuel. Nós temos que parar em algum lugar e dizer assim, meu pé não move daqui. Estude as doutrinas bíblicas, estude os fundamentos da sua igreja, estude o coração do seu pastor, para que você não vá lá fora e veja coisa errada e ache que está certo. Tem muita igreja enchendo por aí. Mas será que Deus está ali? Não estou querendo falar que nós somos santinhos, não. Temos os nossos defeitos. Mas nós temos que buscar cada dia mais entrarmos na dimensão espiritual com Deus, de forma que possamos ver o que é certo e que é errado. Com essa unção, gente, vai vir a unção de discernimento de espírito, porque não tem jeito de ser profeta sem discernir espíritos. Está aqui um homem de Deus que tem discernimento de espírito e tem dons de visão. Eu tenho uma vontade louca de ter dom de visão aberta, mas eu acho que papai não me deu porque eu ia ficar muito esquisito, né? Eu acho que não ia ter controle, não. Entendeu? Mas, gente, Deus deu para cada um de nós um dom especial. Descubra qual é o seu dom. De repente, cozinhar é um dom que você tem que você nunca apreciou, que pode transformar vidas, porque a Bíblia diz que as mulheres mais velhas ensinam as mais novas. E quanta gente hoje precisa de disciplina, precisa de conhecer os grandes estilos das nossas mães. Filhos que estão presos hoje nas cadeias, andando pelos caminhos errados, porque lhes faltam disciplina, lhes faltam a coisa que nossos pais fizeram conosco. Está fácil? Não está não. A lei não vai ajudar nada, mas a santidade do Senhor vai nos ajudar. Está chegando, hoje eu falei com alguém, eu falei assim, está chegando na hora do profeta dar ordens como se dava no passado. Está chegando a hora do profeta mandar colocar ou tirar, plantar ou arrancar. Porque o mundo vai chegar em tal dimensão, Satanás vai querer nos atacar com tal força, que só a manifestação dos filhos de Deus vai poder viver em paz nessa terra. Naquele dia que eu pulei de paraquedas, ok? Pulei.
Foi uma das alegrias maiores da minha vida. No outro dia eu bati o carro da minha esposa, destruí o carro dela todo. Entendeu? Mistério dos grandes. Bati, o carro da mulher não sofreu nada. Meu carro deu perda total. E vocês acham que eu chorei? Eu vim contar para minha esposa hoje quando eu fui buscar o cheque. Eu falei assim, amor, vendi seu carro. Ela falou, vendeu, vendi. Oh, meu Deus, sucata. Então, você tem que entender uma coisa, o inimigo está furioso com aqueles que buscam a paz. E você tem que levantar todas as manhãs, tendo certeza que você é mais do que vencedor. Que você nasceu para ser cabeça e não por cauda. Que você nasceu para emprestar e não tomar emprestado. Que você nasceu para governar nações. Essa tem que ser a nossa confiança. E nós temos que aprender. Numa próxima oportunidade, eu vou trazer como fazer orações proféticas. Mas já vou te ensinar. Memorize 3 ou 4 versículos e comece a orar e declarar a vitória sobre a tua vida com aqueles versículos. Depois muda para outro. E depois declara. E depois toma posse. E depois caminha. É assim que se faz. É assim que os filhos de Deus vão conquistar a terra. Amém, irmãos? Vocês entenderam direitinho a mensagem? Vocês entenderam para onde nós estamos caminhando? Eu sei que o nosso pastor, outras pessoas vão trazer mensagens poderosíssimas a esse respeito, mas eu queria que vocês não ficassem naivos, uma palavra em inglês, sem conhecimento do que é a unção profética. Nosso pastor estava viajando, nosso profeta. Então é um pouquinho difícil a gente acostumar com esse termo. Entendeu? É como, eu vou lhe dizer uma coisa, é como o meu nome. Se uma pessoa me coloca um apelido, mas o meu nome, Nicolau, chama conquistador em hebraico. Toda vez que alguém grita assim, Nicolau, ele está dizendo conquistador. Mas fala assim, ô Lili, ô Gigi, ô baixinho. De que ele está me chamando? Entendeu agora? Por isso que nós não podemos chamar as pessoas por apelido. Nós temos que honrar os nomes dela. Nós tínhamos nessa igreja uma senhora que ela tinha um nome falso. Certo? Um dia minha esposa agarrou ela pelo pescoço e diz assim, o dia que você trocar o seu nome e for verdadeira com Deus, a sua vida muda. E passaram mais de 10 anos até que ela reconheceu que ela chamava Maria e não Elizabeth. Entendeu? Nós não podemos mentir para nós mesmos. As nossas raízes, o nosso DNA pode ser mudado, dependendo das nossas atitudes. Hoje a ciência já comprova que até o DNA pode ser mudado se você fizer milhões de vezes a simulação do treinamento. Então o que nós temos que entender com isso? A minha vida pode mudar. Até há pouco tempo eu tomava banho com bucha. Eu não sabia porque se usava bucha no corpo. Até que eu descobri com a ciência que você renova a tua célula, do seu corpo todo, todos os dias. Então toda vez que você usa a bucha, você está tirando a casca velha para a casca nova fluir. Abre os poros da pele, tira o óleo da pele, transpira melhor. Então, quantas coisas a gente faz? É igual a mulher da panela. O pessoal foi almoçar na casa do vizinho e disse assim, mas por que você cozinhou? Aí foi abrindo as panelas, pode comer. Aí o cara tirou a panela e uma carne. Aí eu falei, isso aqui é outra carne? Não, é que eu cozinho 2 panelas.
Aí o cara terminou de almoçar, falou assim, mas por que você cozinha essa carne em 2 panelas? Ela disse, não, porque minha mãe cozinhava assim. Ah, então tá bom. Aí, vamos ligar para sua mãe e perguntar por que ela fazia em 2 panelas. Aí ligou, não, porque minha mãe também fazia assim. Sua avó ainda é viva? É, vamos ligar para tua avó. Ô vovó, por que a senhora cozinhava a carne em 2 panelas? Não, porque a panelinha que tinha aqui em casa era muito pequena. Eu tinha que dividir em 2. Entendeu? Então, a dimensão que nós precisamos andar, ela depende explicitamente de você. A glória do Senhor da segunda casa será maior do que da primeira. Então entenda que ao sair daqui hoje, o Senhor vai te capacitar a trazer palavras de revelação e de conhecimento para as pessoas. Se o Senhor falar assim, fala com a caixa do supermercado, que eu a amo. Você vai para a caixa do supermercado e diz, moça, eu estou ouvindo aqui no meu espírito, Deus falando que Ele te ama. Já passou comigo muitas vezes, gente, passar perto de uma pessoa e falar uma palavra que ela tinha colocado Deus à prova. Se a pessoa falar essa palavra comigo, é porque Deus tem ouvido as minhas orações. Pastor, mas eu sou capaz? Você é capaz. Você está liberado no mundo espiritual para plantar a semente que Deus tem. Memoriza versículos. Se você às vezes não tem coragem de falar direto, memoriza um versículo. Dá versículo. Quando você estiver orando, você está indo para a igreja, ora assim, Deus, quando eu chegar lá, me usa. Você está indo para qualquer evento, Senhor, não me deixa passar despercebido nesse evento, que venha sobre mim a glória do Senhor, que eu possa manifestar alguma coisa do Senhor para ajudar. Quando eu cheguei em Pensacola, gente, um dia eu estava indo para o trabalho, e eu orei uma oração meia doida. Eu orei uma oração de libertação. O que eu vi de gente tirando a cabeça fora do carro e fazendo careta para mim, vocês não têm ideia. Aí alguém falou, você não pode orar esse tipo de oração não, porque você desata o mundo espiritual. Eu não sabia o que era isso. Eu vou orar e vou ver o que dá. Entendeu agora? Então, na maneira que você quiser viver, depende de você. Em 1950, Henry Ford, criador do carro Ford, disse assim, se você pensa que pode ou não pode, das 2 formas você está certo. Então creia que você pode. Creia que Deus vai fazer algo grande. Eu, de uma certa forma, eu olho para a igreja hoje e me alegro. Porque tem palavras que só servem para poucos. Muitos foram chamados e poucos escolhidos. Eu espero que o Senhor tenha manifestado na vida de vocês um conhecimento sobrenatural. Que o Espírito Santo tenha revelado coisas grandes no coração de vocês. Que vocês possam sair daqui transformados. Possam sair daqui tendo uma outra visão do mundo em que estamos vivendo e que vamos viver. Porque Deus tem coisa grande para cada um de nós. Você que está preocupado com o seu documento. Você que está preocupado com o governo. Preste bem atenção. Deus não nos trouxe nessa terra para serem envergonhados. Não importa se é Trump ou quem for, os filhos de Deus vão sempre ser lembrados pelo Rei. Nós nunca tivemos na história americana uma comemoração com tanta oração entre rabinos e evangélicos, como tivemos dessa vez. Nunca se usou, tanto na comemoração do governo, da inauguração, tantos versículos bíblicos, de quem não esperávamos nada.
Mas o Senhor torna a cabeça do rei para onde ele quer. E nós que fomos chamados com esse propósito, temos que saber e ter sabedoria para orarmos, porque quando ponhamos confiança no Senhor, as nossas orações têm que ser certeiras. Porque do mesmo jeito que ela vai para o bem, ela vai para o mal. Cuidado para não usar a tua alma para desfazer o processo de Deus na tua vida. Cuidado. É bom? É maravilhoso? Sim. Mas a humildade, a capa da humildade e da disciplina tem que andar sempre conosco. Só foi possível Eliseu pegar a capa de Elias por causa que tinha determinação e ele tinha disciplina. Elias disse: eu estou indo ali a Gilgal. Não, eu estou indo contigo. Eu estou indo ali em Betel. Eu também estou indo contigo. Fica aqui, rapaz. Ele disse: não. Isso dá uma grande lição para nós. Se você quer ser pai ou mãe de nações, você tem que prosseguir a jornada do seu líder. Amém? A honra que lhe é dado, lhe será dado a você lá fora em dobro. Elias fez 11 milagres. Eliseu fez 22. Por quê? Porque Eliseu foi fiel. A nossa fidelidade para com o homem, para com as pessoas, para com o ser humano, para com o nosso vizinho, vai fazer com que resplandeça a glória de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que temos que beneficiar apenas o da irmandade. Imagina que lá fora eles estão querendo o seu testemunho de glória. Eu prefiro que você me faça feio perto de mim do que faça feio perto do ímpio. Porque o ímpio só está aí para nos julgar. O inimigo anda com 7 olhos. 7 não pode ter porque é o número de Deus. Vai ver que ele tem uns 8, né? 10, 15. Bicho, pé torto. Certo? Ele está aqui para nos condenar. Mas quando você anda na unção profética, quando você anda debaixo do manto da unção, o inimigo não pode te ver. O inimigo não pode te ver. O inimigo não pode te ver. Amém?